Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, porque estamos lendo a Bíblia. Os judeus vingam-se dos seus inimigos. Esther 9. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que o odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhe, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidadela de Suzã. Também mataram Parsadanta, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. E o rei disse à rainha Esther: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Esther respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não colocaram as mãos nos bens deles. A festa de Purim. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos. E mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Suzã se ajuntaram no 13º e no 14º dias e descansaram no 15º dia, fazendo dele um dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus que vivem nas vilas e povoados fazem do 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado, e de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho de Ramedata, descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para os aniquilar e eliminar. Mas quando tomou conhecimento disso, o rei ordenou por escrito que o plano perverso de Ramã contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim,
segundo a palavra por. Portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam deles. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito esta segunda carta a respeito de Purim, com toda a autoridade, e enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando esses dias de Purim nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Esther confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. A exaltação de Mardoqueu, Esther 10. O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos rezar o Pai Nosso. Já quero agradecer a sua presença aqui. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Feche seus olhos e vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Amém.